você realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Que assim seja. No começo eu esqueci de avisá-lo. Se possível, coloque um copo com água ao seu lado ou à sua frente, porque ao término da palestra acontece o passe virtual e a fluidificação da água. Eu convido a todos a continuarem de olhos fechados, a levar o nosso pensamento ao alto, para que possamos criar a nossa egrégora de proteção da nossa palestra da noite de hoje. Nesse momento, peço aos bons espíritos de luz, toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, presente na nossa casa, a energia dos campos de Maria, criando a nossa pirâmide de proteção, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Pedimos que o farol de Maria ilumine todos os lares e nos conecte na noite de hoje no egrégor de amor e de misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Obrigados por estarem aqui conosco. Vou apresentar. Estão todos vendo a apresentação? Só para confirmar. Me escutando bem? Sim. Obrigado. Então, como já exposto pela Emma Gleice, o tema do nosso encontro de hoje é a existência da alma. Existência da alma, né? Nosso terceiro encontro. E como o nosso encontro na semana passada, a palestra da Patrícia tratou de encarnação e desencarnação, então seria interessante hoje a gente ver um pouco sobre o processo da existência da alma, né? O processo dele todo. Então, na codificação espírita, né, Kardec coloca a alma como sendo um espírito encarnado. E, então, sempre sendo o corpo físico, né, apenas um envoltório desse espírito encarnado. E lembrando que nós temos o perispírito, né, que é o laço que liga o espírito ao corpo. Então, sempre que vemos na codificação escrito alma, Kardec está se referindo a um espírito encarnado. Mas espírito e alma são a mesma coisa. Certo? E, então, também outra informação importante para conhecimento, que o espírito, tá? Então, a gente pode ver que o espírito ele vai estar escrito com E maiúsculo, então, o espírito sou eu, são vocês, né? Já uma inteligência individualizada. Então, o espírito já possuía a sua individualidade antes de encarnar e conserva a individualidade depois de desencarnar, depois de separar do corpo. Então, o espírito ele não é criado na concepção, né, quando a gente nasce, e nem a gente volta para um todo, enfim, depois de desencarnar. E, então, é bem importante que a gente tenha esses conceitos, tá? Então, daqui para frente, eu sempre vou tratar aqui como um espírito, tá? Porque a gente, para ficar de melhor entendimento. Então, para a gente entender sobre o espírito, pegava Kardec já na codificação, na
pergunta de número 76 do Livro dos Espíritos, ele já nos traz, né, essa pergunta: que definição se pode dar aos espíritos? Né, fazendo aos espíritos orientadores, espiritualidade amiga. A espiritualidade orientadora nos diz: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Perfeito. Então, espíritos são seres inteligentes e povoam todo o universo, não só aqui no planeta Terra, mas todos os outros orbes do nosso sistema solar e outros sistemas também, que nós não conhecemos. Vale lembrar, né, que a frase de Jesus, que diz que há várias moradas na casa do meu Pai, justamente está se referindo a esse universo, a essas possibilidades de moradas, não só no que a gente conhece aqui, como sistema solar, Via Láctea, enfim. Bom, também como resposta da pergunta de número 79, os espíritos nos orientam que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Muito importante, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, a época e como isso foi feito são desconhecidos. Então, como os espíritos são a individualização do princípio inteligente, o que seria o princípio inteligente? Tentei construir, para trazer para a gente hoje, algumas informações. Elas estão dispostas de uma forma ordenada, sistemática, mas como a espiritualidade já falou, a forma como isso foi colocado e o tempo que isso é colocado, essa construção, essa criação de Deus, não é sabida, né? Não é conhecida. Mas, para a exposição aqui hoje, tive que lançar de alguns artifícios de organização, só para estruturar a linha de pensamento, tá bom? E ao final a gente pode conversar um pouco, ou pode tirar alguma dúvida, se houver, se for o caso. Mas, primeiro de tudo, é importante a gente ter em mente sobre a Trindade Universal. Nós temos que conhecer a Trindade Universal, que na verdade é o princípio de tudo que existe. Então, acima de tudo e primeiro de tudo, nós temos Deus, né? O Criador, o Pai de todas as coisas. E Deus tem alguns atributos que nos foi trazido também pela codificação, pelos espíritos superiores. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente. Deus é inteligência suprema e soberanamente justo e bom. Né? Então, Deus é o Criador de tudo. Ele vai ser. E ele vai criar o elemento inteligente. Tá? Então, Deus, ele é o Criador, ele cria o elemento inteligente, mas também ele vai criar o elemento material. Então, aqui nós temos a Trindade Universal, que é o princípio de tudo. O princípio de tudo, Deus, mas Deus cria o elemento inteligente e o elemento material, e a partir dessas duas criações, dessa Trindade com Deus, nós teremos os demais, enfim, o espírito, a matéria. Então, respondendo à pergunta anterior, né, o que seria o elemento inteligente, o espírito, que também é conhecido como, o que seria o princípio inteligente, que também é conhecido como princípio espiritual, ou mônada celeste, então, ou espírito com E minúsculo, tá? Por isso que eu frisei no começo que espírito com E maiúsculo somos nós, né? Já é o princípio inteligente individualizado, e o espírito, quando a gente vê na codificação com E minúsculo, ele vai estar se tratando ao princípio inteligente. Na verdade,
seria, a rigor, uma inteligência ainda não individualizada. E esse princípio inteligente, ele tem alguns atributos, né? Umas características. Esse princípio inteligente, ele independe da matéria. A inteligência é seu atributo essencial, então, a inteligência é um atributo do princípio inteligente, né? Mas, para nós, no nosso grau de evolução, encarnado ou desencarnado na Terra, parece ser a mesma coisa, porque a espiritualidade traz que a gente não tem ainda condições de entender alguns mecanismos divinos, né, e alguns processos. E esse princípio inteligente, né, que origina do princípio, do elemento, o princípio inteligente é originado do elemento inteligente, ele vai passar por um processo de elaboração e individualização através dos vários reinos. Muito bem. Então, aqui nós vamos ter a caminhada até chegar à individualização, ou seja, os espíritos, com E maiúsculo, né? Que somos nós. Então, nós temos que fazer esse caminho. Deus, elemento inteligente, princípio inteligente, vamos estagiar nos vários reinos, até que chegarmos no espírito individualizado, que somos nós. Os reinos são reino mineral, reino vegetal e reino animal. Bom, então, essa individualização, então a gente já viu o que seria o princípio inteligente, né? Seus atributos, ele provém do elemento inteligente. E o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, nos descreve a união do princípio inteligente à matéria, né, que faz parte do processo de evolução, assim como o processo desse mesmo princípio inteligente até atingir sua individualização plena, né, que vai virar espírito, da seguinte maneira. A matéria elementar, elemento material, né, era nascimento à província terrestre, ao nosso planeta Terra, aqui no estado solar, que é o sistema solar do qual a gente pertence. Então, o André Luiz vai estar narrando aqui a história da evolução do planeta Terra e como surgiu a vida de uma maneira bem breve. Então, a Terra ainda, nessa imensa fornalha atômica, né, Terra, nos primórdios ainda, quando a Terra era inabitada, né, era uma massa quente, estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores, ou seja, a espiritualidade superior, que cocria com a divindade, que operava no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, essa geleia cósmica vai verter o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais, que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes, que são princípio inteligente, né, são sinônimos, exprimem-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Então, séculos de atividade silenciosa transcorrem sucessivamente, por meio dos quais o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza até atingir a faixa da razão, né? E é interessante que André Luiz
coloca, né, que o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza até atingir a faixa da razão. Vamos seguir por essa linha, então, né? Como que o princípio inteligente faz esse percurso nos reinos da natureza? Mineral, vegetal e animal, até chegar na fase pomenal, que aqui é colocado como faixa da razão. Bom, trazendo de volta a concepção da Trindade universal, a gente tem Deus, né, o elemento material, e o elemento inteligente. Então, do elemento material, né, então aqui vamos de novo lembrando que tentei sistematizar essa informação em uma sequência mais lógica, né, mas não se atenham à questão temporal nem dessa maneira, só para a gente se organizar visualmente nesse processo de criação divina. Então, Deus, depois de criar o elemento material, do elemento material se origina o fluido cósmico universal. Certo? E esse fluido cósmico universal, também conhecido na codificação como éter, matéria cósmica primitiva, ou fluido universal, ele vai dar origem à matéria bruta. Certo? Então, da matéria bruta nós teremos o reino mineral. Aqui a gente ainda não tem o princípio inteligente. Né? Pode ver que não tem ali do outro lado, do nosso lado esquerdo, aqui na projeção, o elemento inteligente. Né? Então, a matéria bruta é uma matéria inerte e só tem em si uma força mecânica, atração e repulsão. Então, podemos dar exemplo aqui de uma rocha. Se a gente pega uma pedra, uma rocha, os átomos, o que é constituído a rocha, ela vai estar, são átomos, né, de minerais, e elas vão estar aglutinadas, todas presas umas às outras a essa matéria. Se a atração, se a força de atração se desfizer e não tiver mais, essa matéria bruta ela vai voltar a ser essas moléculas, essas moléculas já convertidas, né? Não vai ter mais essa constituição, mas vão continuar sendo uma matéria mineral, né? Então, e você tem aí, então, essa ação nessa matéria. E a matéria é destituída de inteligência. Né? Bom, passando para a próxima criação divina, junto com os espíritos superiores co-criadores, do fluido cósmico universal, nós vamos ter o fluido vital. Né? Então, a gente está falando aqui de matéria, né, dentro da Trindade Universal. Então, o fluido vital, ele vai estar presente nos seres orgânicos. Né? E o fluido vital existe em todos os corpos vivos na natureza. Então, juntando a matéria bruta, que são, a gente pode colocar os elementos químicos, né, constituem alguns elementos como cálcio, ferro, manganês, potássio, enfim, mais o fluido vital, já com o princípio inteligente na sua forma mais rudimentar, nós teremos, por exemplo, como o nome diz, as plantas, e vamos ter o reino vegetal. Então, no reino vegetal, a gente vai ter seres constituídos de matéria bruta, fluido vital e princípio inteligente. E é nesse momento que o princípio inteligente inicia seu processo de elaboração e individualização. É muito importante termos isso em mente. Então, é a primeira oportunidade, momento do princípio inteligente estar se elaborando e se individualizando. Seguindo, então, dentro das criações divinas,
ainda a partir do fluido cósmico universal, nós teremos o perispírito, né? Também material, né? Também sendo matéria. E o perispírito, juntamente, fazendo parte agora da matéria bruta, fluido vital, perispírito, e juntando mais o princípio inteligente, a união de todos esses elementos, nós vamos ter as espécies animais, né? Nós vamos ter seres que pertencem ao reino animal. Aí o princípio inteligente já passou por inúmeros milênios, estagiando ali nas plantas, enfim, no reino vegetal. Então já foi se individualizando e se elaborando de uma certa maneira, até estar apta o princípio inteligente a fazer parte do reino animal, né? E os seres do reino animal já possuem uma espécie de inteligência instintiva, sem raciocínio, né? É bem limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Então, após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade já, mas não a consciência do seu eu. Então, a vida inteligente permanece em estado latente, né? Então, nós já temos esse fluxo de processo onde o princípio inteligente já se elabora e se individualiza. Então, dando sequência para elucidar um pouco melhor sobre essa questão da experiência do fluido vital, do princípio inteligente, experimentando os ciclos de vida, né? Ou seja, da vida orgânica, né? Porque a vida orgânica ela começa e termina. Então, e nesses ciclos de início e término da vida orgânica, né? Vamos falar, a planta brota, germina, brota, e tem o seu ápice e vai morrer. Então, uma planta vai ter vitalidade, ela é constituída dos elementos minerais da terra, até o momento que ela vai sucumbir e voltar a ser mineral, a vitalidade volta para o universo e o princípio inteligente, ele também volta a ficar disponível no universo. Tá? Então, cada espécie constitui, assim como os animais também, nascem, crescem, experimentam a vida, as sensações, né? Já vai ter dores, enfim, esses pensamentos não contínuos. A ideia, a percepção de individualidade, e quando morrem, os elementos que constituem a animalidade, minerais, né? Os elementos minerais voltam para o reino mineral, enfim, e o princípio inteligente também volta para o universo, para novas experiências, novas oportunidades de vida, né? Assim como o fluido vital, e aqui já se tem uma certa individualização da alma, certo? Então aqui só para a gente elucidar, então cada espécie, Kardec nos traz essa informação, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente. Então temos aí o princípio inteligente, que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que se tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório da onde tirou. Então, vamos, por exemplo, um animal que ele vai aurir o princípio inteligente da fonte universal e, após a sua morte, esse princípio inteligente mais elaborado, mais individualizado, volta para a fonte universal, né? É um processo bem interessante. Então, dando sequência, porque até aqui nós chegamos ao reino animal. Então, nós teremos, depois que
enfim, o perispírito, o princípio inteligente, o fluido vital e a matéria bruta passam por essas experiências sucessivas vezes, por milênios, enfim, o tempo é desconhecido, nós vamos ter a junção do princípio inteligente já bem elaborado e o perispírito, da junção princípio inteligente e perispírito, nós teremos o espírito. E daí já é a fase da individualização do princípio inteligente. E aqui nós entramos na fase hominal da nossa evolução. Então aqui nós já temos consciência, já temos livre-arbítrio, e se o espírito, na sua evolução, quando for necessário para a sua evolução, ele vai reencarnar. Então, para reencarnar, é necessário a junção do fluido vital mais a matéria bruta, que vai dar origem à matéria animalizada, que já é a individualização do princípio material, e a junção do espírito à matéria animalizada vai dar origem ao homem encarnado. Certo? Mas o mais importante para a gente vem falando, mais importante não, mas interessante, é que seria isso daqui. É a junção do princípio inteligente, extremamente elaborado, ao perispírito, que vai dar origem ao espírito, a nós. Certo? Então, nessa fase hominal, já de espírito individualizado, nós teremos pensamento contínuo, consciência e consciente de si, né? O livre-arbítrio e a união da individualização dos dois, como já coloquei, do espírito e da matéria animalizada, a gente vai ter o homem encarnado, né? E quando nós desencarnamos, nós vamos manter essa estrutura. O princípio inteligente, né, individualizado, e o nosso perispírito. Certo? E nós destituímos, quando desencarnamos, toda essa parte aqui, que é o fluido, ou a matéria animalizada, a gente destitui, e nisso a gente inicia um novo processo, né, já na fase hominal, e encarnando e reencarnando sucessivas vezes para aprimoramento do nosso espírito, né? Do nosso espírito. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 82, ele nos traz a seguinte pergunta, né? Allan Kardec: será que é certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E os espíritos não nos trazem, porque até então se tem a impressão que o espírito, por si, ele é imaterial. Mas o espiritualidade traz que material não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. É a matéria quintessenciada. A matéria quintessenciada. E o que isso significa? Por esse diagrama, a gente vai perceber que a partir do momento que o princípio inteligente se une ao perispírito para formar o espírito adquire a característica material vinda do perispírito. Então, por isso que a espiritualidade nos traz que imaterial não é bem o termo, mas incorpóreo seria mais exato. É a matéria quintessenciada, ou seja, o perispírito, ele seria essa matéria quintessenciada que a espiritualidade nos descreve, que é constituinte do nosso espírito. E claro que o perispírito, ele tem a densidade, né, o perispírito, que é o laço que une a matéria animalizada ao espírito, ele vai ter a densidade relativa
com o orbe em que a gente está reencarnando, né? O perispírito como matéria, e vai aurir essas propriedades energéticas e vibratórias do orbe em qual nós estamos vindo. Então, o espírito, no início da sua jornada, ele começa a ter consciência do seu futuro e a capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Aí, o livre-arbítrio. O espírito, ao entrar no período da humanização, já não guarda relação com o estado primitivo e já não é a alma dos animais. Que a gente também tem algumas religiões, algumas filosofias, doutrinas, que trazem, se não me engano, acho que algumas vertentes do budismo, se não me engano, a metempsicose, que seria o ser humano voltar a reencarnar como animais. Então, a espiritualidade já nos traz que isso não seria possível, né? Então, a gente já não tem mais essa característica. Então, a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, ou seja, o espírito já individualizado, ele já passou pela fase do reino animal, ele não tem mais essa dinâmica de... Aqui já é o princípio inteligente individualizado, ele já não tem aquele processo de aurir do universo, princípio inteligente, e devolver para o universo após o desencarne. E a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Ele não é o ponto de partida. Então, nós encarnamos em vários orbes. E o período da humanização começa, geralmente, em mundos muito inferiores à categoria da Terra, né? Isto não constitui uma regra, porque pode ser que um espírito, desde o seu início, reencarne no planeta Terra, aqui. Mas isso não é muito frequente, e sim seria uma exceção. Então, vale a reflexão que nós encarnamos em vários outros orbes até chegarmos aqui, no planeta Terra. Bom, para a gente consolidar tudo isso que foi tentado, de uma certa maneira, ser colocado nos vários estágios do nosso processo reencarnatório e de evolução, individualização do espírito, eu trouxe para nós um vídeo que, de uma certa maneira, sistematiza todo esse processo, né? Essas informações são todas trazidas pelo Livro dos Espíritos. Deixa eu parar aqui a apresentação rapidinho, só para colocar esse vídeo. Tá? Então, tudo isso que foi colocado, sobre o processo do elemento inteligente, que daí que dá origem ao princípio inteligente, e que vai se elaborando, se individualizando, a partir, então, da criação da matéria, nós temos o reino mineral, e depois a união da matéria mais o fluido vital, nós teremos o reino vegetal, e já com o princípio inteligente, né, estagiando já nesses seres do reino vegetal, e depois, com a junção da matéria bruta, mais o fluido vital, e da matéria bruta, fluido vital e perispírito, nós teremos o reino animal, né, e mais o princípio inteligente, nós teremos os estágios no reino animal, que é onde vai se elaborando, o princípio inteligente vai se elaborando, vai se individualizando cada vez mais pelas suas experiências, até chegar numa individualização total do princípio inteligente, que é aí que nós teremos o espírito, onde também é aurido o perispírito, o elemento material do nosso espírito, certo? E para quando a gente encarna, a gente
adquire, se une à matéria animalizada, então espírito e matéria animalizada, que é a individualização, né, do princípio material, essa matéria animalizada, dá origem ao homem. Então, agora vamos ver esse vídeo, vai ser a síntese de todo esse processo. Muito legal esse vídeo, né? Em 1 minuto, sintetiza todo o processo do princípio inteligente e no seu caminhar em conjunto com o elemento material, na evolução, né? E para a gente caminhar para a finalização, é importante nós termos consciência de que a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, a espécie humana, nós temos a oportunidade de conhecer Deus, através da evolução dos tempos, da nossa evolução moral, intelectual, emocional, né? E que possamos fazer um ótimo uso, né, de todo esse processo que a gente acabou de ver nesse vídeo, 1 minuto, que na verdade é uma síntese de milhões de anos, milhões e milhões de anos, e que a gente possa valer isso, né, amando, respeitando, compreendendo, sermos caridosos conosco, com nós mesmos e com o nosso próximo. E me despeço aqui com essa frase de um livro que eu li, não me lembro a autoria, mas aquele que dorme e desperta, desperta e vê que é homem. Aquele que é vivo e morre, desperta e vê que é espírito. Então, deixo o meu muito obrigado pela noite de hoje e que sigamos em paz na evolução que Deus nos propicia perante as suas leis. Que assim seja. Obrigado. Dito agora, seguiremos para o momento da meditação. Obrigado, Jaque. Só um minutinho enquanto coloco a apresentação aqui, se tu quiser já responder as perguntas, que 2 pessoas levantaram a mão, Fernando. Ah, sim. Acho que é Isaac, né? Tá com a mão levantada, pode falar?
Pode fazer, Isaac. Pode abrir teu microfone e fazer uma pergunta. Ah, tá. Eu estou vendo aqui no chat. Então, teoricamente, somos espíritos de animais que reencarnamos na forma humana. Então, nós não fomos, como indivíduos, como seres inteligentes individualizados, Isaac, cachorros, gatos, minhocas, enfim, nós não fomos isso, certo? Então, o que acontece é que o princípio inteligente, ainda não individualizado, ele está no elemento universal, ele está no universo, né? Como se fosse uma energia mais elaborada, certo? No cujo atributo é a inteligência, ela vai fazer parte desses animais. Vou colocar os nossos animais aqui, que nós conhecemos, domésticos, só como exemplo, tá? Mas, se nós estagiamos em vários orbes, serão outros animais que nós não conhecemos. E esse princípio inteligente, ele vai estagiar no animal. Assim como ele começou estagiando lá na planta, bem no seu início do princípio, quando o princípio inteligente sai do elemento inteligente, né? Então Deus cria o elemento inteligente, cria depois o princípio inteligente, e depois com a espiritualidade amiga também, cria o princípio inteligente. O princípio inteligente começa a estagiar nos vegetais. Então os vegetais já têm a sensibilidade da luz, né? Da nutrição, né? Da água. E depois de vários processos, então não é só um elemento. É interessante, não consigo fazer uma analogia, mas esse elemento ele é absorvido, né? É só pegar aquela animaçãozinha do cachorro, né, que foi feita ali. Então tem elemento inteligente, começa à esquerda, vai ali para o cachorro, o cachorro desencarna, né, ele fica ali de ponta cabeça, e daí o elemento inteligente ele está mais elaborado, mais individualizado, ele está melhor. Então essa energia, ela vai sendo melhorada até por sucessivos milênios, né? O tempo, como a espiritualidade falou, o tempo não é linear, né? Enfim, é outra concepção, mas até ao ponto que chega que esse elemento inteligente, ele está tão elaborado, tão melhorado, tão individualizado, que ele vai partir para a sua individualização total, né, para um processo divino, né, entre Deus e a espiritualidade superior, que cocria junto a Deus, né? Jesus Cristo é um deles, que cocriam, né, junto a Deus, pelo seu alto nível de evolução, né? Jesus não é Deus. E a partir daí vai se ter uma criação do espírito, né? A criação do espírito. Então a gente vai ter a junção do elemento inteligente através do princípio inteligente, juntamente com o elemento material, que daí com sua derivação, que é o perispírito, e nós vamos ter o espírito, certo? Então, a partir daquele momento é que o ser tem consciência de si, o espírito tem consciência de si. Até então, era só uma inteligência que fazia parte de um todo. Até no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos orienta, né, nos esclarece que o espírito, nós não temos consciência anterior à nossa fase hominal, né, de indivíduos, porque anterior a isso éramos todos parte de um todo, como assim dizer, né, mas de uma inteligência do todo que não é Deus, né, é uma criação de Deus. Então, por isso que temos que ter até cuidado com aquela frase que é colocada, vós sois deuses, tem uma acepção, uma interpretação totalmente diferente disso. Enfim, acredito ter respondido. Isaac, se quiser fazer mais alguma pergunta. Se alguém tiver alguma mais pergunta, pode se manifestar, fique à vontade. É interessante fazer essa observação
que o que foi falado aqui em meia hora, 40 minutos, é o equivalente, né, de uma forma bem sucinta, bem objetiva, claro, né, a pelo menos uns 3, 4 meses de estudo do EJA, né, um material que engloba. Então fica aí o convite de quem tiver interesse, estiver aqui, ou conhecer alguém que quer estudar o Espiritismo, estamos com as inscrições abertas. Nossa aula, já tivemos uma aula inaugural no sábado passado, nossa primeira aula será desse sábado agora, depois de amanhã. Então ainda dá tempo, tá? Para a gente estudar e ver tudo isso minuciosamente, com bastante calma, uma construção bem legal, entre vários amigos. Acho que é isso, Jaque. Então, passamos para o próximo. Então, vamos lá. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Como está o áudio? Que tem uma chuva aqui, eu não sei como é que vocês estão me ouvindo. Tá ótimo, Jaque. Então, eu convido a todos que se sentirem à vontade, a fecharem os olhos, calmamente, com delicadeza, sendo gentil consigo mesmo. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Agora, mais calmos, vamos imaginar o grande salão principal do Centro Espírita Amor e Caridade. Visualizando esse salão na nossa consciência, imaginando que estamos nos deslocando até o salão. No salão, dentro da nossa egrégora de proteção de hoje à noite, somos recebidos pelos passistas, pelos fluidificadores que já se encontram a postos, esperando todas as consciências que estão aqui presentes. A equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes ampara todos os irmãos que agora chegam ao grande salão do Centro Espírita. Lentamente, os trabalhadores acolhem cada irmão aqui presente, conectando seus lares, seus locais de trabalho, os locais onde vocês se encontram, compartilhando esse momento de amor conosco. Agora que estamos todos conectados, as equipes espirituais, as nossas egrégoras que amparam esse trabalho de luz, começam o nosso passo e a nossa limpeza espiritual. Lentamente, nos fazemos receptivos para as energias que nos são emanadas, enquanto os irmãos nos banham, nos limpam nossos corpos sutis e o nosso corpo físico com uma energia de luz. Nesse momento, uma energia dourada desce da nossa cabeça e passa por todo o nosso corpo, fazendo uma asepsia, uma limpeza em nossos corpos sutis. Essa energia desce até os nossos pés e se expande pelo nosso lar, limpando também nossa casa, limpando também os nossos familiares que estão conosco. Nesse momento, a espiritualidade nos banha com luz dourada, renovando o nosso agir, nos vitalizando e nos fortalecendo. Lentamente, vamos nos fazendo cada vez mais receptivos, mais calmos e mais tranquilos. Nesse momento, rogamos a Santíssima Mãe Maria para que peça misericórdia ao nosso governador espiritual, ao nosso amado Mestre Jesus. Ó Pai, hoje estamos aqui diante de Ti e pedimos que nos dê força, que nos revitalize, que tenhamos a nossa fé renovada.
E nesse momento, a espiritualidade nos auxiliando e nos amparando, nos aproxima de nossos mentores, dos nossos anjos da guarda. E nessa conexão de amor e luz, Maria nos atende e purifica-nos com uma vibração de amor, de paz, de luz. E nesse momento, somos banhados com a energia vibracional do amor incondicional. Essa energia pulsa em nossos corações, recebendo o amor dessa mulher, que é mãe de toda a humanidade, que roga por misericórdia a nós que estamos aflitos nesse momento de dificuldade, aqueles que estão doentes e enfermos. Essa vibração de amor se expande, ela ultrapassa o nosso corpo físico, ela se expande pelo nosso lar, ela se expande pela nossa casa, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. Nesse momento, todas as consciências que aqui estão se fazem receptivas para receber essa vibração de luz, de caridade e de auxílio. Vibrando intensamente no amor, agradecemos as equipes espirituais aqui conectadas, agradecemos ao nosso irmão Fernando por nos passar tão brilhantemente esses conhecimentos, agradecemos aos nossos irmãos passistas e fluidificadores, a sua divina presença aqui, neste momento, agora. Agradecemos ao Pai por esse planeta, que tem todas as condições para que haja vida, para que nós, enquanto consciências, possamos evoluir, possamos aprender a conviver, a amar uns aos outros. Nesse momento, nós somos um pulsar de luz vibrante e vibramos amor. Amor a mim mesmo, amor aos meus irmãos, amor ao nosso Pai Celeste. Nesse momento, nós somos amor. Agora, nessa energia e vibração de amor, nosso coração se acalma, estamos em paz, podemos sentir a presença angelical dos nossos mentores, dos nossos passistas e irmãos que nos amparam, das hostes espirituais. Com os nossos corações em paz, retornamos à nossa dimensão física lentamente, com o nosso corpo renovado e pulsando e vibrando energia dourada. Vamos respirar, voltar à nossa dimensão física, agradecidos, renovados, e vamos abrir lentamente os nossos olhos. E eu espero que vocês consigam se manter nessa vibração de amor durante toda essa noite, e que aqueles que se sentirem à vontade possam pedir para se dirigirem aos campos de Maria, às universidades, aos hospitais espirituais, para receber um tratamento mais intensivo, ou para auxiliar no tratamento dos nossos irmãos. Gratidão, gratidão a todos, e que assim seja. Boa noite, agradeço a todos vocês, até a próxima quinta-feira, uma noite de paz a todos os irmãos aqui conectados. Boa noite, obrigado Jaqueline, obrigado Fernando, muito boa palestra, difícil tema, mas muito bem colocado, parabéns. Obrigado. Ótima noite a todos.